Um bom disco sempre traz uma faixa bônus. E aqui não é diferente. Ofereço para vocês que acompanharam a minha série um vídeo bônus, onde vou falar de outros 30 álbuns. 30 álbuns de bandas que não figuraram entre aquelas 30 cujas discografias eu comentei na minha série. Ora, várias bandas importantes como Deep Purple, Led Zeppelin, Kiss e tantas outras, eu deixei de comentar, porque não conheço profundamente a discografia completa dessas bandas, ou, em alguns casos, algumas bandas que têm grandes álbuns, mas não têm uma discografia tão consistente quanto a discografia daquelas bandas que eu apresentei para vocês na minha série chamada The Dark Side of the Flame. Hoje eu vou apresentar, nesse Dia Internacional do Rock, outros 30 álbuns de 30 bandas que são excelentes e que são de gêneros variados dentro do rock. Iremos do rock progressivo ao puro hard rock e também passaremos, é claro, pelo heavy metal tradicional e por algumas expressões do metal extremo, como o death metal e o metal gótico. Muito bem, vamos começar então, porque são 30 álbuns. Para que o vídeo não fique longo demais, vamos logo dar início a mais esse vídeo bônus do meu canal do YouTube. Antes, faça a inscrição e vejam os outros vídeos deste canal, as aulas, conferências e principalmente a série em que eu apresentei as discografias das minhas 30 bandas prediletas. Muito bem, vamos começar em ordem cronológica, mais ou menos cronológica. Vou fazer alguns ajustes para falar de bandas por gêneros, né? E também com a seguinte regra: eu vou falar apenas de um disco de cada banda. Algumas têm mais de um disco genial, mas eu vou escolher sempre um apenas, né? Não vou falar de nenhum disco, de nenhuma banda com mais de um disco que eu vou citar aqui. Então, vamos começar 1969, King Crimson. Esse álbum aqui, In the Court of the Crimson King. Um álbum genial, uma referência do rock progressivo, principalmente dos anos 70. Mas já nos anos 60, né, a banda publicou aqui, ou lançou esse seu primeiro trabalho, né, que, né, já é uma obra de arte, com faixas geniais, como aquela que abre o disco, chamada O Homem Esquizoide do Século XXI, né? E tem outra aqui, do lado A, chamada Epitaph, que inclui a Marcha para a Desrazão e Amanhã, né? Em que o Greg Lake, né, depois conhecido também por ter montado a banda Emerson, Lake and Palmer, canta Confusion, You Be My Epitaph. Enfim, um álbum genial, né, com muitos atributos musicais, né, como no bom rock progressivo. Nós temos aqui muita coisa interessante, vale muito a pena. Para quem não conhece, esse álbum aqui, que é uma das joias da minha coleção, In the Court of Crimson King, 1969. Vamos já para os anos 70, 1971, Aqualung, do Jethro Tull. Vocês não esperavam que eu fosse falar de bandas como Jethro Tull, que não é uma banda de heavy metal, talvez não seja nem uma banda de hard rock, uma banda de rock folclórico ou com muito uso de flauta e outros instrumentos, mas podemos chamar, no geral, de rock progressivo. E temos aqui, né, Aqualung, o disco clássico, né, começa com aquele riff inesquecível, né, e a história do mendigo Aqualung. Tem toda uma reflexão aqui sobre a sociedade, sobre a religião, músicas, né, marcantes. A faixa título é uma das minhas prediletas de todos os tempos. A faixa Cross-Eye Mary é belíssima. Tem um cover do Iron Maiden dessa faixa Cross-Eye Mary, que é lindíssima. Locomotive Breath, né, uma das últimas. Wind It Up
e a faixa My God, que é também uma ótima reflexão teológica, né? É um disco genial, Aqualung. Eu não conheço muito o trabalho de Jethro Tull, mas esse disco sempre me chamou muita atenção. É uma das joias da minha coleção. Eu tenho essa versão aqui, que é uma edição especial remixada de 40 anos do disco, né, que é de 1971, e essa versão com um disco bônus foi lançada em 2011. Muito bem. Avançando, 1972, Deep Purple, Machine Head, clássico do Deep Purple. Bem, essa é uma banda difícil de escolher um álbum só. Tem uma discografia enorme, variada e muito boa. Clássicos como Ring Rock e Perfect Strangers, né, de diferentes períodos da banda. Aqui nós temos a formação clássica, né, com Ian Gillan, Rit Blackmore e a turma toda. E temos os clássicos do Deep Purple, né, a faixa Highway Star, Smoke and the Water, mas todas são ótimas, né? Space Trucking é uma das minhas favoritas, Never Before, disco bom do início ao fim, um grande clássico do rock, Machine Head, do Deep Purple. Vamos lá. Quarta banda, Yes, 1974, Relayer, né? Esse foi o primeiro disco que eu comprei, né? De uma banda que tem uma música enorme, de 20 minutos, que ocupa uma faixa inteira, né? Do álbum, né? O lado 1. É a canção The Gates of Delirium. E eu sempre delirei nessa música, acho incrível. Na verdade, é claro que há outros álbuns maravilhosos, clássicos, né, do Yes, o próprio Yes álbum, né? Essa, inclusive, nem é a formação mais clássica, porque aqui nós não temos o Rick Wakeman, nós temos Patrick Moraz nos teclados, mas temos aqui a banda num período de grande criatividade, e esse álbum, né? Eu tive já outros álbuns do Yes, e naquele período que estava todo mundo se desfazendo dos discos de vinil, acabou que eu passei para frente os meus discos do Yes, mas esse aqui acabou ficando porque realmente é o meu favorito. Talvez não seja o melhor para muita gente que acompanha mais a carreira da banda e gosta mais de rock progressivo do que eu, mas é o disco que eu mais gosto do Yes, Relayer, 1974. O quinto disco que eu vou mencionar aqui, sempre na ordem cronológica, um disco que vai surpreender muita gente, de uma banda, né, antiga, o Slade, e o disco In Flame, de 1974. Talvez não surpreenda tanto por conta do título, mas talvez justamente por causa do título, esse foi um disco que sempre me chamou muito a atenção, por conta, inclusive, da faixa How Does It Feel, que é uma das canções mais belas que eu já ouvi. Inclusive, eu me surpreendi ao pesquisar sobre isso, que o líder do Oasis, né, Noel Gallagher, acha essa também uma das músicas mais lindas de todos os tempos. E o guitarrista e vocalista da banda, né, Noddy Holder, considera Far, Far Away, uma das faixas desse disco, a melhor do Slade de toda a carreira. Mas esse disco não é considerado o melhor da banda, mas é aquele que, de fato, eu gosto mais. Tem várias faixas aqui belíssimas, rock and roll, rock na veia, assim, o modo de cantar do vocalista, né, um modo rasgado, assim, que, inclusive, eu tinha escutado primeiro, né, uma banda dos anos 80, né, estadunidense, chamada Wasp, né, que vai aparecer aqui nessa lista, e a maneira de cantar desse vocalista, dessa banda que é inglesa, é muito parecida, né, com a maneira do Black Lawless cantar, né? Só que isso muito antes, né, a banda que foi formada nos anos 60. Bem, e esse disco realmente eu gosto de todas as faixas, é uma trilha sonora de um filme, né, que eu não cheguei a ver, né? Até vou procurar ver o filme Flame, e esse disco então fica aí citado entre os 30, Slade in Flame, em 1974. E sexto disco que eu vou mencionar, agora eu tenho aqui em CD,
Led Zeppelin, Physical Graffiti. Bem, Led Zeppelin é de fato uma banda que fez falta, né? Na lista das minhas 30 bandas prediletas. Uma banda que tem uma discografia muito consistente, né? Muito boa. Tem discos maravilhosos, né? Todos os 1, 2, 3, 4 são ótimos, né? Claro, o 4 foi o disco que eu mais escutei do Led Zeppelin. Eu tinha em vinil, não tenho mais. E é um disco excelente, não apenas por conta dos hits, né? Como Starway to Heaven, Rock and Roll, né? Mas, enfim, por que o Physical Graffiti? Porque ele é uma espécie de combo de tudo que a banda fazia de bom, rock, blues, balada, canções épicas, e a minha canção favorita do Led Zeppelin está aqui, que é, né, a Kashmir. Então, fica aí, né, Led Zeppelin sendo citado nesta minha série, ainda que no vídeo bônus, com o disco Physical Graffiti de 1975. Avançando, então, seguindo, né, essa ordem cronológica e mostrando diferentes formatos, né? Agora eu vou mostrar não propriamente o álbum, porque eu não tenho, né? Mas o vídeo em Blu-ray sobre o disco 2112 do Rush, que é meu favorito, né? Ao lado do Moving Pictures, de 1981, né? São os discos que, de fato, eu mais gosto, e nesse vídeo há um documentário sobre esses dois discos, né? Claro que eu tenho outros formatos não físicos, né? E escuto bastante, inclusive no carro, no MP3, toda a discografia do Rush, mas eu não tenho nenhum disco do Rush aqui, curiosamente. E tenho, né, shows, DVD, já fui em show em 2010, mas, de fato, né, o Rush é uma banda que eu gostaria de colecionar, assim como Led Zeppelin, Deep Purple. Quem sabe, com tempo e dinheiro, eu faça isso. Mas, entre esses dois discos, né, eu fiquei em dúvida qual colocar nesta lista. Eu vou com 2112, porque é um disco emblemático, progressivo, genial. Embora eu goste até mais do Rush dos anos 80, que eu gosto mais da maneira mais comedida do Geddy Lee cantar, né? O baixista e vocalista do Rush, né? Mas, enfim, o Rush é muito bom, eu gosto de toda a discografia e, né, pretendo me aprofundar mais, ouvir bastante essa banda, caso me seja concedido tempo, né, e dinheiro para comprar os discos, porque eu gosto de tê-los no formato físico. Mas então fica o Rush 2112, né, sétimo disco aqui citado, de 1976. Também em 1976 foi lançado aquele que eu considero o melhor disco do Kiss, né, da banda estadunidense Kiss, né, banda emblemática na história do rock, que tem uma discografia muito extensa e com discos muito bons, mas esse, de fato, sempre foi meu favorito, Destroyer. É também o mais popular, aquele que tem os melhores hits, então não é nenhuma surpresa, e eu não quero ser original em dizer justamente que esse é o meu disco favorito do Kiss. Eu tenho ele em diversos formatos, vinil, versão que foi agora relançada com bônus, com raridades, com faixas remixadas, mas o Destroyer, né, tem as minhas faixas prediletas também, como God of Thunder, né, eu adoro, Great Expectations, Flaming Youth, Shout It Out Loud, né, Sweet Pain, enfim, todas as faixas são ótimas. O disco clássico maravilhoso do Kiss, Destroyer, de 1976. Muito bem, avançando ainda nos anos 70, né? A banda que o Ritchie Blackmore formou, né, depois de sair do Deep Purple, o Rainbow, né, com Ronnie James Dio nos vocais. E o Rainbow tem vários álbuns sensacionais, especialmente aí nos anos 70, com o Dio. Rising é um clássico e normalmente é citado como o melhor disco do Rainbow, mas eu prefiro levemente, assim, o Long Live Rock and Roll, porque tem minha faixa predileta da banda, Gates of Babylon,
Tem Kill the King, que é a clássica, a faixa título, Rainbow Eyes, que é uma ótima balada, enfim, classicaço, Rainbow, né? Esses dois discos, né, o Long Live Rock and Roll e o Rising, são obrigatórios na coleção de qualquer colecionador respeitável de discos de rock, né? Muito bem. Então, Long Live Rock and Roll foi o 9º disco. O 10º, aqui também uma dificuldade, né? Então, eu estou avançando, né? Final dos anos 70, nós temos o pós-punk, né? Aquilo que também vai dar origem ao rock gótico, né? Que é uma das minhas vertentes favoritas do rock. E nós temos o Joy Division, com seus 2 clássicos, né? O Unknown Pleasures e o Closer. E aí, realmente, escolher entre esses 2 não é uma tarefa fácil, né? Eu vou, no entanto, ficar com Closer, né? Sempre foi um disco, talvez por ter sido o primeiro que eu escutei dessa banda, né? Me marcou bastante. E o fato também de ser um disco que foi lançado, né, após a morte do Ian Curtis, né? É um disco que sempre me causou um impacto muito grande. Tem faixas aqui sensacionais, né? Isolation, Eternal, Love Will Tear Us Apart, enfim, um disco maravilhoso. Mas se você prefere Unknown Pleasures, né, She's Lost Control e tantas outras, também tá tudo certo, porque são 2 discos sensacionais dessa banda que infelizmente durou muito pouco. Bem, agora uma banda que provavelmente poucos conhecem, e é a única banda feminina, pelo menos originalmente uma girl band, né? Uma banda da Alemanha chamada X-Mal Deutschland, que lançou em 1984 o seu 2º álbum chamado Toxin. Muitos preferem, inclusive, o primeiro álbum, né? O Fetiche, de 83, mas esse é o meu favorito. E eu gosto muito da faixa Mondlicht, eu gosto muito da cantora, né, a Anya, que hoje é pintora, né, Islands é genial, tem uma versão remixada da faixa clássica Incubus, Succubus, né, que é um dos clássicos do rock gótico do início dos anos 80, né? Então não poderia deixar de mencionar essa banda, e também uma banda, né, punk, pós-punk, feminina, e que canta em alemão, né? Embora tenha algumas faixas também cantadas em inglês. E aí, na metade dos anos 80, a banda tentou, de fato, partir para o mercado, né, mundial, internacional, cantando em inglês, e acabou não dando certo. E a banda, então, acabou se desfazendo, né, tendo lançado apenas 4 discos de estúdio. Mas eu gosto muito dessa banda, X-Mal Deutschland, 11º álbum aí que eu citei. O 12º é uma banda que, de fato, nem é uma banda de rock, né? Embora esse disco, né, tenha sido associado justamente a esse momento do rock gótico, o disco de estreia do Dead Can Dance, né? Um duo, na verdade, né? Que, né, aqui ainda nesse primeiro disco tem muita influência do pós-punk, né? E essa versão aqui contém, inclusive, o EP Garden of the Arcane Delights. E aqui a gente tem faixas sensacionais, né? Dessa época, dessa atmosfera do rock oitentista do início, né? The Fatal Impact, Frontier, East of Eden e do EP, né? Essa faixa Empower, We Entrust the Love, Advocate, né? Então, Dead Can Dance, né, é uma banda que, inclusive, eu gosto, tem os outros discos, né, que não são discos de rock, né? O Kiss até caiu aqui, né? O Destroyer, mas é uma banda que eu não poderia deixar de fora, porque é uma das minhas favoritas, embora, como eu disse, né, tenha deixado de fazer rock and roll puro, né? A partir já do 2º disco, né, o Spleen and Ideal, e daí para frente, né? Hoje é chamada de uma banda de
world music ou alguma coisa assim. Bem, Dead Can Dance, então, foi a 12ª banda, o 12º disco, né? Esse primeiro do Dead Can Dance, em 1984. 1985, vamos dar um salto, vamos para os Estados Unidos e falar justamente do Wasp, né? Essa banda aqui que eu mencionei é uma banda de hard rock, né? Quase heavy metal, né? Com todo o visual, né? Do glam rock, né? Uma banda que é bastante polêmica. O Black Lawless é uma figura, né? Com os posicionamentos bastante controversos, mas eu gosto especialmente dos primeiros discos dessa banda, né, nos anos 80. Esse foi o segundo, The Last Command, 1985, né, é o meu favorito. Gosto muito da faixa Wild Child, apesar da letra muito brega, uma das mais bregas da história do rock, né? Ball Crusher, muito boa. A faixa título, Widowmaker, enfim, é um rock básico, né, mas que eu sempre gostei bastante, eu ouvi muito esse disco ao longo dos anos, então ele não poderia ficar de fora. Outra banda, né, de um estilo parecido com o Wasp, né, Motley Crue, né, que também assim surgiu no início dos anos 80, né, nos Estados Unidos, lançou discos muito bons também no início da carreira, até entrar em crise nos anos 90. Um dos discos que eu mais gosto da banda é o Shout at the Devil, mas o disco que eu vou colocar na lista, né, desses 30 discos é o Dr. Feelgood, de 1990, que foi o primeiro disco que eu comprei na vida, né, junto com o Seventh Son do Iron Maiden, o Dr. Feelgood do Motley Crue, e é o meu disco favorito desta banda, né? É o disco melhor produzido, é o disco que contém um trabalho de guitarra maravilhoso do Mike Mars, né? Trabalho de bateria, destaque para a faixa título. Eu gosto muito também de Kickstart My Heart, Without You, que também é um pouco brega, mas vá lá. Sticky Sweet, muito boa. Enfim, um excelente disco também, Hard Rock. Aqui eu já estou em 1990, né? Dei um salto, né? Mas aí eu preciso voltar nos anos 80 para falar, agora na segunda metade da lista, né? Já indo para o 15º álbum, de falar um pouco da vertente do heavy metal, né? Uma das que eu mais gosto, que é o metal mais pesado, thrash, black e death metal, né? Então vamos lá, começando por 1985, Exodus, Bonded by Blood, né? O melhor disco do Exodus, que é um dos melhores discos de thrash metal da história, né? É o disco de estreia da banda, né? A banda lançou alguns bons discos, mas a discografia não é tão sólida, por isso, na minha série, eu preferi falar do Testament do que falar do Exodus, mas esse disco aqui é excelente, é um clássico, como eu disse, um dos melhores discos de thrash metal da história. Todas as faixas são excelentes. É uma verdadeira lição de violência sonora, esse disco aqui do Exodus, que dispensa até maiores comentários. Bem, 16ª banda, também de 1985, Possessed, Seven Churches, né? Um disco que foi a primeira aparição do termo death metal, né? Então, né, muitos veem esse como o primeiro disco de death metal, mas na verdade toda a temática, o visual é de uma banda de black metal, né? E talvez a gente pudesse, né, colocar na categoria de black and death metal, né? Um death metal para o lado mais sombrio, macabro, satânico, né? Então nós temos o Possessed Seven Churches, um álbum, né, clássico também, muito bom. A minha faixa favorita aqui, para citar só uma, Evil Warriors, a 4ª faixa. Burning Hell também, muito boa. Satan's Curse, Holy Hell, e por aí vai. Muito bem. E para seguir nessa toada de um death metal mais sombrio, mais
diabólico. Morbid Angel, Authors of Madness, 1989, né? O primeiro disco de estúdio da banda. Depois a banda lançou outros discos considerados muito bons, mas o meu favorito, disparado, é esse aqui, Authors of Madness, né? É um trabalho essencial aqui da bateria, um trabalho histórico. E né, é quase, embora o Possessed, né, tenha, né, sido precursor do gênero do death metal, né, esse gênero, assim, do death metal mais diabólico, né, black and death metal, como tem sido chamado hoje em dia, de bandas como Behemoth, Dayside, né, encontra aqui o seu grande clássico, a grande referência, Authors of Madness, do Morbid Angel, que é o 17º disco citado aqui nessa nossa lista. Vamos avançar. Agora um disco de uma banda nacional, que tem, inclusive, o nome do nosso país no título e na temática, Brasil, do Ratos de Porão, né? Um disco de um gênero que não é daqueles que eu mais escuto, né? Uma espécie de crossover, thrash metal ou punk, né? Punk com thrash metal. É um disco muito bem gravado, foi gravado, né, profissionalmente em Berlim, inclusive, né? Irônico, né? Foi gravado também em inglês para o público internacional, mas, né, o que vale para nós é essa versão em português com clássicos como Farsa Nacionalista, né, que é uma faixa mais atual do que nunca, né? Um disco sensacional, genial, né? Punk rock da melhor qualidade, né? É um disco clássico que não poderia ficar de fora dessa lista. Ratos de Porão, Brasil, 1989. Então, seguindo, 1990, um dos discos de death metal favorito, né, meu, né, que é o Obituary, Cause of Death, né? Aqui nós temos o death metal da Flórida, produção do Scott Burns, né, no Morris Sound Studios. E o segundo álbum da banda, né, tem gente que prefere o Slowly We Rot, mas eu prefiro o Cause of Death justamente por ser mais lento, ser praticamente o disco que hoje seria considerado death doom metal, né? Que é um gênero que eu tenho mais escutado ultimamente. Então, Cause of Death é um trabalho genial. Eu gosto muito da faixa Memories Remain, a faixa título, Infected, tem um cover do Celtic Frost, Sequel of the Tyrants, que é genial também, um disco maravilhoso, né? Do Obituary, o melhor do Obituary, 1990, Cause of Death. 20º lugar, outra banda nacional, Sarcófago, né? Não poderia deixar de mencionar, né? Uma banda histórica de death e black metal, né? Brasileira, mineira, como Sepultura. O líder, Wagner, chegou a tocar no Sepultura. A banda lançou um disco chamado INRI, né? INRI, enfim, um disco que pode ser considerado chamado de black metal. E depois Rotting, né? Que também é um EP. E esse aqui que já é um pouco diferente, já é mais death thrash, né? Muito técnico, muito bem gravado. 1991, gravado no Brasil, lançado pela Cogumelo Records, e é um disco, né, dos melhores, né, do heavy metal nacional. Depois a banda acabou, né, seguindo um caminho estranho, abrindo mão da bateria, usando bateria eletrônica e assumindo uma sonoridade estranha. Acabou que a banda se dissolveu, né? E hoje em dia o líder da banda, o Wagner Lamounier, é colega meu de Universidade Federal, ele é professor da UFMG. Vejam só. Então é isso. Sarcófago, 20º disco aqui mencionado, The Laws of Scourge, 1991. Também em 1991 foi lançado na Suíça, né? Da Suíça para o mundo, o Samael, né? Uma das bandas que vieram assim na segunda onda do black metal, que surgiu não apenas na Noruega,
mas em diversos países da Europa, especialmente do norte da Europa, e o Samael Worship Hymn, o primeiro disco da banda, né? Um disco, né, de black metal, sem dúvida, sem qualquer tipo de dúvida, né? Qualquer tipo de questionamento, um clássico do black metal, mas a banda logo mudou a sonoridade, começou a, a, a tocar algo mais parecido com um death metal e foi assumindo influências bastante inusitadas, space rock, e se tornou uma banda que acabou adotando também bateria eletrônica e uma sonoridade bastante diferente, mas esse álbum é um clássico do gênero, 1991, Worship Hymn, do Samael, né? Destaque para Into the Pentagram, a melhor faixa do disco, na minha opinião. Bem, agora, 22º lugar, né? Um disco aqui que pouca gente conhece, né? De uma banda italiana também, bastante obscura, talvez a banda menos conhecida de toda essa lista, uma banda chamada Death SS. Né? O SS tem a ver com o líder da banda, Steve Sylvester, e não com qualquer outra coisa. E esse é o segundo álbum da banda que iniciou, né, seu percurso no final dos anos 70, mas começou a lançar discos assim oficialmente no final dos anos 80, e esse é o segundo disco, né, um disco de 1991, mas que soa como um disco oitentista de heavy metal, Heavy Demons, um disco que eu acho excelente, bom do início ao fim. Eu tenho aqui a versão original da gravadora Rosemary's Baby, e né, um disco que, né, tem faixas belíssimas, né? Family Vault, Lilith, Baphomet, Way to Power, Inquisitor, enfim, maravilhoso esse disco, né? Ele foi relançado ou lançado pela primeira vez no Brasil, nessa versão aqui, Slipcase, e foi lançado justamente pelos meus amigos lá da Zona Leste, né, de São Miguel Paulista, Vila Curuçá, o Afonso da Metal Maniac e o Alan Lovatt da Black Seal. Né? Eles lançaram esse disco aqui que agora, né, pode aí ser encontrado, né, facilmente, ainda está disponível, né? Foi lançado ano passado, então, para quem não conhece, né, para quem gosta do gênero de um metal clássico, mas com uma temática, né, ocultista, satanista, uma banda italiana, Death SS, Heavy Demons, 1991. Bem, em 1991 também surgiu o Death e Gothic Metal. E o álbum clássico do gênero é o álbum do Paradise Lost, o segundo álbum da banda, salvo engano, Gothic, de 1991. Um disco, né, clássico, excelente. A banda, ela lançou muitos discos ao longo da sua história, variou bastante o seu gênero, a sua sonoridade, mas é uma banda muito importante, né? Uma banda inglesa, Paradise Lost, e esse é o álbum clássico da banda que eu tenho aqui, né? E que não poderia também ficar de fora, já que Gothic Metal, Gothic Rock é um dos meus gêneros favoritos. Mas ainda falta falar de um clássico do Death Metal, que é o Carcass, Heartwork. Está estourando aqui. Heartwork, né? De 1993. Né? O Carcass era uma banda de grindcore, né? Que fazia um tipo de splattery death metal, a la Cannibal Corpse, Napalm Death, e não é um gênero que eu aprecio, mas esse disco aqui, ele é outra pegada, a banda mudou completamente, e é o direcionamento mesmo dos membros da banda, né? Da banda que é de Liverpool, uma banda inglesa, e que nesse álbum contou com as guitarras do Michael Amorth, né? Do Arch Enemy, né? Hoje guitarrista do Arch Enemy. Mas a banda, desde então, ela tem lançado vários discos muito bons, muito técnicos, uma brutalidade e técnica, né? É chamado de death metal melódico, não sei se essa é a melhor
definição, mas esse disco é clássico, Carcass Heartwork, de 1993. Bem, não poderia deixar de falar de black metal, e pelo menos um disco de black metal preciso citar aqui, que é o Emperor, In the Night Side Eclipse, 1994. Né? Aqui nós temos o black metal norueguês, atmosférico, sinfônico, considerado um dos melhores trabalhos, melhores álbuns de metal sinfônico, de black metal, né? Um clássico. Né? Pude ver ao vivo essa banda em maio, agora em São Paulo, muito boa. Esse disco é excelente, é clássico, apesar de toda a controvérsia que ronda, né, o black metal norueguês, a musicalidade, né, feita nesse contexto foi inovadora e é uma referência da música extrema, né, e do rock pesado. Muito bem, vamos para os últimos 5 trabalhos, né? Continuando na onda do gothic metal, doom metal, esse disco aqui, My Dying Bride, The Angel and the Dark River, o meu favorito do My Dying Bride, que é uma banda que seguiu um caminho paralelo, né, ao Paradise Lost, né, junto com o Anathema, né, essas 3 bandas eram consideradas as bandas, né, da Peaceville, que fizeram, né, essa onda do metal gótico, do doom metal. Começaram como bandas de death metal, usavam os vocais guturais, e esse é o melhor disco, é um disco meio de transição, né? A banda já não tem mais vocais guturais, mas tem uma guitarra e uma levada doom, assim, que é genial, é depressiva, é muito boa. As faixas são longas e excelentes, e a minha favorita é a Black Voyage, quase 10 minutos aí de uma viagem sonora muito boa. Mais um disco de black metal, Rotting Christ, Triarchy of the Lost Lovers, né? Álbum de 1996, o terceiro dessa banda grega de black metal. Tem aqui o vinil também. É difícil dizer, né, se esse é de fato o melhor disco da banda. A banda tem uma discografia muito consistente. Eu tenho aqui a coleção do Rotting Christ. Quem sabe numa segunda temporada eu fale da discografia dessa banda. Mas esse é o disco clássico, né? É um disco que marca essa sonoridade também mais lenta, cadenciada, mas ainda a atmosfera e a temática do black metal, desta segunda onda, né? Inclusive o visual, o logo. E também, de certa forma, a banda está incorporando aí elementos do doom e do gothic metal. E esse disco, né, clássico, né, faixa título, Archon, One with the Forest, enfim, um clássico do Rotting Christ, Triarchy of the Lost Lovers, 27º álbum mencionado nessa lista. Nós temos ainda, em 1996, Catatonia, segundo álbum da banda, Brave Murder Day. Uma banda que também começou com essa sonoridade death, doom, gothic, depois foi mudando, né? Foi deixando de lado os vocais guturais e partindo mais para um metal progressivo ou um rock progressivo, né? Eu também não conheço tanto toda a discografia dessa banda, mas já percebi que a banda mudou bastante a sonoridade dos primeiros discos, né? O primeiro disco também é considerado clássico, mas eu só tenho esse aqui, que é muito bom, Brave Murder Day, né? Que conta, inclusive, com a participação do vocalista do Opeth aqui, né? Fazendo vocal gutural. Uma outra referência do gênero, né? Bem, para o fim da lista, agora já partindo para os anos 2000, né? Os discos mais recentes, né? Solitude Eternos, né? Claro, né? Nesse gênero de coisas aqui depressivas, pesadas, melancólicas, não poderia faltar Solitude Eternos. E o disco mais forte dessa banda, na minha opinião, é o Alone, que é o último álbum da banda, que depois o Robert Lowe, né, o vocalista, foi para o Candlemass, e a banda
pelo visto, ainda não voltou, né? Como era a expectativa. E ela tem uma discografia muito interessante, são 6 ou 5 trabalhos de estúdio. Esse é o meu favorito, né? Já começa com Saint of Death. É um disco pesado, né? Não é para qualquer um, né? É perigoso até. Essence of Black, Tomorrow's Dead, é só musicaço, viagem depressiva, muito boa, né? Bem, e a última banda, né? O trabalho mais recente, né? Tiamat, uma banda que começou como uma banda de death metal na Suécia, né? No início dos anos 90, final dos anos 80, início dos 90, e começou a mudar a sua sonoridade, principalmente a partir desse disco aqui, o White Honey, de 1994. E aí, a partir de então, foi cada vez assumindo uma pegada mais gótico, rock, com pop, né? Bastante coisa eletrônica, né? A banda acabou perdendo, né, a base de fãs do metal extremo, mas esse álbum é considerado clássico e é aquele que naturalmente estaria na lista, mas na verdade o meu favorito do Tiamat é esse aqui, Amanetes de 2008, né? O disco mais recente de todos esses 30 que eu mencionei. Eu gosto muito desse disco. Ele tem algumas levadas meio pop, né? Mas ele tem também um peso, né? Que inclusive faltava nos discos anteriores dessa banda. E eu gosto muito também do caráter depressivo de alguns temas, como essa faixa aqui, Misanthropolis, né? E uma que é das melhores da banda, chamada Via Dolorosa. Um disco que eu gosto muito. Gosto muito da faixa de abertura, The Temple of the Crescent Moon, Equinox of the Gods, que é pesadíssima, né? Tem algumas influências de industrial também, que é um gênero que eu deixei de lado, que não é um gênero que eu conheço muito bem. Então, Tiamat, Amanetes, 2008, foi o 30º disco mencionado, e com isso eu cumpri, então, a tarefa de mencionar 30 discos de bandas que não foram mencionadas entre aquelas 30 que eu apresentei na minha série. Olha, fazer essa lista não foi nada fácil, e é preciso citar pelo menos outros 10 discos e 10 bandas que ficaram de fora por muito pouco, como os clássicos do New Wave of British Heavy Metal, Satan, Caught in the Act, foi relançado, Angel Witch, deixa eu colocar aqui certo, né? Angel Witch, o álbum auto-intitulado, né, de 1980, Trouble, Salmo 9, né, um dos clássicos do Doom Metal, Cathedral, outra banda de Doom Metal importantíssima, o disco que eu mais gosto é esse aqui, The Carnival Bizarre, Exciter, né, uma banda de Power Metal, Heavy Metal, canadense, Heavy Metal Maniac, quase ficou na lista, mas acabou ficando de fora, assim como o Pestilence, Consume Impulse, Death Metal, né, da Holanda, A The Gates, clássico do assim chamado metal melódico de Gotemburgo, né, Suécia, assim como o In Flames, né, esse é o álbum do Clayman, né, versão relançada, Hypocrisy, uma banda que eu gosto bastante, né? Admiro o trabalho do Peter Tägtgren e tenho quase todos os discos dessa banda, e também o Ghost, né? Que é uma das bandas, as últimas bandas aí legais que surgiram, embora já esteja, digamos assim, capitulando para o pop. Mas foi isso, meus caros. Continuem, então, acompanhando esse canal. Eu volto muito em breve com outros vídeos falando sobre rock, heavy metal. Vou fazer resenhas dos lançamentos. E é isso. Até a próxima. Obrigado por acompanhar.